Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cálculos com a Escodosca. Eu sou a Ana Antônio, a.k.a. Escodosca, ok? E hoje eu venho partilhar com vocês novamente um exercício no regime de juro linear, ok? Mas desta vez um exercício um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de atenção, ok? Então vamos a isso, deixa eu ler o exercício. Mário aplicou as quantias de 40 mil e 60 mil kwanzas, regime linear, okay? Regime simples, por um período de 6 meses, sabendo que os juros correspondentes ao primeiro capital são inferiores em 2.600 àqueles produzidos por 60 mil, isso quer dizer os juros do segundo capital, correto? A taxa de 6% ao mês nesse mesmo período. Qual a taxa da primeira aplicação? Ok? Então, este é o nosso exercício que vamos identificar os dados relevantes. A interpretação acaba por ser fundamental para saber quais das fórmulas a serem utilizadas e como desenvolver o nosso exercício. Então já fique ligado que vamos resolver passo a passo. Muito bem, então vamos a isso. Olha, Mário aplicou as quantias. Nesse caso, fez duas aplicações, ok? A primeira de 40 mil kwanzas, com um capital de 40 mil kwanzas, e a segunda com um capital de 60 mil kwanzas. Por um período de quê? De 6 meses. Isto significa que as duas aplicações têm o mesmo prazo, ok? Sabendo que os juros correspondentes ao primeiro capital, ou seja, os juros da primeira aplicação dos 40 mil, é inferior ou são inferiores em 2.600 aos juros produzidos pelo capital de 60 mil kwanzas. Há uma taxa de quanto? De 6% ao mês. Ele pede qual é a taxa da primeira aplicação. Isto significa que esses 6%, essa taxa que referida, diz respeito ao segundo capital. Então, eu quero saber qual é a taxa 1, ok? A taxa da primeira aplicação. Sabendo que os juros produzidos pelo primeiro capital é inferior a 2.600 aos juros produzidos pelo segundo capital, ok? Então, vamos a isso. Vou colocar aqui a fórmula base, eu diria a fórmula base dos juros simples, que é capital vezes o prazo vezes a taxa. Vamos tirar os dados. Então, já sabes que a primeira aplicação, capital 1, 40 mil, capital 2, 60 mil, N. Atenção que o prazo é o mesmo para as duas aplicações, é de 6 meses, mas com a informação interessante que nós temos aqui, é dos juros, correto? Aqui o exercício diz que o juro 2, o juro 1, na verdade, né? Porque os juros correspondentes da primeira aplicação. Então, os juros 1 é os juros 2 menos quanto? 2.600. Perceba que o juro 1 é inferior em 2.600 ao juro 2. Então, eu preciso pegar no juros 1. Os juros 1 vai ser igual aos juros 2 menos quanto? 2.600. Poderíamos, eu optei por fazer isso, ou também podias fazer da seguinte forma: juros 2 igual a juro 1 mais 2.600, porque isso estaria a demonstrar que o juro 2 é maior. Então, deste modo também é válido, ok? Então, aí está, taxa 2, 6% ao mês, e taxa 1 é o que nós queremos determinar. Então, após tirar os dados devidamente, perceba, devidamente de acordo às informações, agora vamos formar a nossa equação, ok? Já tiramos os dados, todo ele, vamos agora formar a nossa equação. O ponto crucial está aqui, juro 1 igual a juro 2 menos 2.600, ok? Eu vou pegar nesta equação, a equação já está formada, ok?
Por isso que eu sublinhei aí nas informações e também aqui nos dados. Esta é a equação crucial para podermos montar a resolução do nosso exercício. Com base no quê? Na fórmula dos juros. Perceba que a fórmula dos juros está aqui. Juros é igual a capital vezes o prazo vezes a taxa. E juro 1 é igual a juro 2 menos 2.600. Correto? Então, eu já tenho a nossa fórmula. Vou só repetir esta expressão. Vou substituir o quê? Com base na fórmula dos juros. Pessoal, nos juros 1, eu vou substituir os dados do juro 1. Nos juros 2, eu vou substituir os dados do juro 2. Então, juro é igual a capital vezes prazo vezes a taxa. Vou substituir os dados referentes a isso. Nos juros 2 também, a mesma coisa, depois subtrair menos 2.600. Então, vamos a isso. Então, pessoal, percebam. Vou voltar aqui, desculpem. Percebam que no lugar do juro 1, eu coloquei todos os dados referentes a quê? Aos juros 1. E no lugar dos juros 2, eu coloquei todos os dados dos juros 2, ok? É simplesmente isso, com base na equação originada pelo exercício. Eu vou substituir a equação dos juros, ok? Simplesmente isso. Juro 1, eu vou ter capital 1 vezes o prazo, que é comum para os dois, vezes a taxa 1, correto? E nos juros 2, eu vou ter capital 2 vezes o prazo, vezes a taxa 2. Muito bem, tenho certeza que percebeu. Então, vamos ter aqui capital 1, 40.000, vezes o prazo é de quanto? É de 6 meses, é para as duas aplicações, o prazo é o mesmo, vezes a taxa 1. Eu tenho a taxa 1? Não, na verdade é a variável que eu quero determinar. Isto vai ser igual ao capital 2, qual é o capital 2? 60.000, correto? Então, vamos ter aqui 60.000, que é o capital 2. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais de espaço. Boa. Vezes o prazo é o mesmo. Então, vezes 6. Ok? Vezes 6. Vezes o quê? A taxa 2. Ok? A taxa 2 corresponde a quanto? A 6%. 6% significa 100, 6 por 100. 6 a dividir por 100. Então, é 0,06. Ok? Tudo isto menos quanto? Menos 2.600. Ok? Bonito. Então, já temos todas as substituições feitas. Agora, vamos apenas fazer o produto. Vamos multiplicar o que já se pode multiplicar. Ok? Ok, então vamos fazer aqui 40.000 vezes 6. Vezes a taxa. Não temos o valor da taxa 1. Então, vamos ter aqui 40.000 vezes 6 vai ser igual, aqui vezes 6 vai ser 240.000, correto? Então, 240.000 que multiplica a taxa 1. Agora vamos para o segundo membro. Então, vamos ter aqui igual. Vamos fazer o mesmo que acabamos de fazer. 60.000 vezes 6 vezes 0,06, correto? Porque temos aqui a taxa... Temos a taxa 2. Então, vamos fazer este produto e saber o resultado final. 60.000 vezes 6 vezes a taxa, que é de quanto? 0,06. Então, vou dar aqui Enter. 21.600. Ok? Então, temos aqui 21.600. Ok? Menos 2.060. 2.600, me desculpem. Ok, podemos repetir o primeiro membro e fazer aqui 21.600 menos 2.600 vai dar 19.000, correto? Então, nós temos 240.000 vezes a taxa 1 igual a 19.000. Então, o último passo é determinar a taxa 1. Para determinar a taxa 1, vou repetir aqui taxa 1, vai ser igual ao quê? Os 200.000 que está a multiplicar com a taxa, vai para o outro membro com a operação inversa, correto? Então, vai a quê? A dividir. Então, vamos ter aqui que a taxa 1 vai ser igual, deixa eu copiar já, os 19.000
a dividir por quanto? Por 240. Então, pessoal, vamos realizar esta divisão. 19 mil a dividir por quanto? Por 240 mil. Então, aqui por 240 mil. Ok, 0,07916666 e 7, né? No final. Ou seja, uma dízima periódica infinita. Ok? Pessoal, faz aí na tua máquina, que é importante você acompanhar passo a passo, mas resolvendo. Ok? Então, eu vou copiar aqui pelo menos os primeiros dígitos. Depois da vírgula, eu copiei aqui uns 6, ok? Uns 6 números. Vamos multiplicar por 100, porque a taxa precisa ser apresentada em porcentagem, correto? Então, vezes 100. Muito bem. Então, a taxa 1 é de aproximadamente, correto? Porque deu um valor decimal, 7,6091%, ok? Ao semestre também, ao mês, ao semestre não, ao mês. Então, temos aqui uma taxa mensal de 7,91%, ok, pessoal? Então, é isto. Muito obrigada para você que ficou até o final. Eu sou Ana Antônio, a.k.a. Skłodowska, e até já.